Olá, turminha. Vamos ver, então, a atividade 2 da lição 2. Vamos lá? Flávio quer construir uma piscina em formato de cubo. Ó, quando a gente fala de cubo, todo mundo vai lembrar de quê? Daquele dado, certo? Então, um cubo é a mesma coisa que um dado, que é essa figura aqui. Ó. E essa piscina em formato de cubo tem que ter o quê? Tem que ter o volume aproximado da piscina do seu vizinho, que tem o formato em bloco retangular. Ó, essa é a piscina do vizinho, que tem o formato retangular. Então, Flávio quer construir uma piscina no formato de cubo, mas que tenha o volume aproximado. Quando a gente fala de aproximado, quer dizer que é muito próximo, né? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, certo? Nunca vai ser igual, aproximado. Aí depois vem, quais devem ser as medidas da piscina de Flávio? Observe que a medida do vizinho está aqui, ó. Altura, comprimento e largura, certo? Mas a de Flávio, ó, tem interrogação, a gente não sabe quem é. Porém, como é um cubo, a gente sabe que essa medida aqui tem que ser igual a essa e tem que ser igual a essa, porque um cubo tem todos os lados iguais. Vocês já sabem disso, né? Aí depois vem para a compreensão. Ó. Antes de responder, a gente vai compreender. Qual é a pergunta no problema? Ó, tá aqui, né? Essa é a nossa pergunta. Quais devem ser as medidas da piscina de Flávio? Quais são as medidas da piscina do vizinho? Também está aqui, são essas medidas. Colocaram isso. Depois, qual é a condição que Flávio colocou para construir sua piscina em formato de cubo? Ó, que tem que ter o quê? Volume aproximado, não foi isso? Ele quer que tenha o volume aproximado. Ou seja, tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de água em uma e em outra. Agora, então, vamos para a seguinte. Agora vamos responder. Agora é a hora de responder. Já compreendemos que a gente quer saber quais são as medidas da piscina de Flávio, né? Sabemos quais são as medidas do vizinho e sabemos que a condição para ele construir essa piscina é que o volume seja aproximado. Então, agora vamos observar. O cubo é uma figura, né? O cubo é uma figura geométrica não plana com 6 faces quadradas, ó. Lembra que eu disse que todas têm o mesmo tamanho? Se é quadrado, né? 8 vértices e 12 arestas. Todo mundo aqui sabe o que é vértice, o que é aresta? Se não sabe, vai saber agora. Vou fazer aqui, ó. É um retângulo qualquer, certo? Observe que cada vez que uma semi-reta dessa encontra a outra, eles formam um pontinho, concorda comigo? Então, cada ponto desse a gente chama de vértice, certo? Chama de vértice. Observe que nós temos aqui, ó, essas linhas, essas semi-retas. Essas semi-retas é o que a gente chama de aresta. E essa parte interna aqui, ó, essa parte que está aqui dentro, é o que a gente chama de face. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que no cubo nós temos 8 pontinhos, se vocês quiserem contar, ó, vocês vão ver que são 4 de cada lado, ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, aqui atrás e aqui, ó. Então, são 8 vértices, né? Tem 12 arestas, ou seja, nós temos 12 linhas como essa aqui, ó. Se vocês quiserem contar também, pega o dado aí e conte para vocês verem se não tem 12 arestas. E tem 6 faces, ou seja, tem 6 partes azuis dessas aqui, ó. Tem 6 partes dessas, certo? Então, são 6 arestas. Então, já conhecemos o cubo, já sabemos o que é vértice, o que é aresta e o que é face, certo? Vamos, então, agora para responder, né, as perguntas. O volume de um cubo, ó, olha só, primeiro ele traz uma informação. Ó. Tá vendo que aqui tem um pontinho? Então, a primeira é a informação, é uma afirmativa. Diz assim, ó, o volume de um cubo é calculado elevando ao cubo a medida da sua aresta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem um cubo aqui, ó, nós temos um cubo aqui,
E aí, se aqui mediar, aqui mediar e aqui mediar, eu coloquei A porque a gente não sabe o tamanho, né? Coloquei para qualquer um. Então, a aresta aqui, ó, medindo A cada um. Para calcular o volume, o que é que a gente vai fazer? Aqui diz assim, o volume de um cubo é calculado elevando ao cubo a medida de sua aresta. Então, quem é a medida da aresta não é A? Então, o volume vai ser A elevado ao cubo. Ó. Então, toda vez que a gente quiser calcular o volume do cubo, a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar a medida do lado e elevar a 3. A gente já sabe que elevar a 3, a gente lê elevado ao cubo. Aí, como é calculado o volume de um bloco retangular? Observe que ele disse como é calculado do cubo e perguntou do retângulo. Aí, observe que nós temos aqui o retângulo. Agora, a gente não tem um cubo, a gente tem um retângulo, né? E no retângulo, a gente vai ter A, B e C, medidas diferentes. Vocês concordam, então, que o volume do retângulo vai ser igual a A vezes B vezes C? Não vai ser mais, né? Não vai ser mais a aresta ao cubo, porque elas são diferentes. A gente só vai multiplicar comprimento, largura e altura, certo? Então, como é calculado o volume de um bloco retangular? Multiplicando as dimensões. Né? A gente já sabe que cada lado desse a gente chama de dimensão, né? Aí depois, qual é o volume da piscina do vizinho de Flávio? Se a gente já sabe que para saber o volume de um bloco retangular, a gente vai multiplicar as dimensões, então aqui a gente vai fazer o quê? O volume da piscina, né, do vizinho vai ser volume igual a 6,1 vezes 9,3 vezes 4,2. Quem fez essa continha aí encontrou 238,266 metros cúbicos. Se encontrou, está certo. Mas por que é metros cúbicos? Observe que aqui é metro e que aqui também é metro. Então, metro ao cubo, certo? E nós estamos falando de volume. Agora, vamos então para a letra C. Sabendo que a potenciação e a radiciação são operações inversas, lembra? Como é calculada a medida da aresta de um cubo se temos o valor do volume? Então, ele está dizendo o quê? Se o volume é igual a A elevado a 3, como é que a gente faz para saber o volume? Aí, operação inversa, ó, se o volume é igual à potência, então a aresta vai ser igual à raiz, né? A raiz cúbica de V, ó. Percebeu que a gente fez o contrário? Volume é igual a A elevado a 3, então A é igual a raiz cúbica de V. A gente já viu isso também, né? Que são operações inversas e que a gente pode trocar a potência pela radiciação. Considerando a sua resposta ao item anterior, quais são as dimensões da piscina de Flávio? A gente descobriu, então, que o volume da piscina do vizinho é de 238,266, não é isso? Então, a gente quer saber qual é a medida da aresta. Então, a gente vai fazer o quê? A aresta é igual à raiz cúbica de 238,266. Aí, observe que nós temos aqui um número decimal. E que lá em cima, no início do problema, ele disse que era para encontrar o volume aproximado. Então, quer dizer que isso aqui não é uma raiz cúbica exata, certo? Então, a gente vai ter que pensar qual é o número que é elevado a 3, dá 238, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Então, a gente vai pensar na aproximação agora. Então, vamos pensar assim, ó. Se a gente não sabe quem é, a gente vai por tentativa. A gente sabe que 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125.
Concorda? 6 vezes 6 vezes 6 dá 6 vezes 6, 36, vezes 6 dá 216. 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 343. Observe que o número que a gente tem é esse daqui, ó. 238. Você concorda que esse número vai estar aqui no meio, ó? Vai estar entre 216 e 343? Então, você concorda que a raiz desse número vai ser um número maior que 6 e menor que 7? Concorda? Então, a gente pode dizer que isso daqui, né? Isso daqui é aproximadamente 6. Então, a gente está dizendo que o cubo, né? A piscina lá de Flávio vai ser isso aqui, ó. 6, 6 e 6. É isso que a gente, foi isso que a gente achou por tentativa, certo? Agora, o que pergunta na questão seguinte? A questão seguinte pergunta assim, ó. Quando a raiz cúbica de um número não é exata, podemos calcular sua raiz cúbica aproximada. Vamos calcular o valor aproximado da raiz cúbica de 92, que é o que a gente acabou de falar, né? Aí ele diz o quê? Ó? Que a raiz de 92 está entre 4 e 5. E se a gente observar aqui, é verdade, ó. Você concorda que 92 está aqui no meio? Ó? 92 está aqui, entre 64 e 125. Então, está entre 4 e 5, certo? Aí depois ele diz o seguinte, vamos então calcular o cubo de alguns números. Aí ele calcula 4,1 ao cubo, que deu 68, 4,2 ao cubo, 4,3 ao cubo, 4,4 ao cubo, 4,5 ao cubo e 4,6 ao cubo. Aí você observa que quando ele chegou em 4,6, ó, já foi para 9,7. Então, isso significa o quê? Que 4,5, ó, 4,5 é a aproximação, é 91,125. Então, está bem próximo de 92. Então, significa que a raiz cúbica de 92 é aproximadamente 4,5. Considerando sua resposta ao item anterior, responda quais serão as dimensões da piscina de Flávio. Aí agora a gente tem que verificar, né? A gente disse que era aproximadamente 6. Agora a gente tem que pensar dessa forma. Ó. Se fosse 6,1 ao cubo, isso aqui daria quanto? Aí fazendo a conta, né? Vai dar 226,981. Quem quiser pegar a calculadora e fazer essa conta. Depois, 6,2 ao cubo, fazendo a conta aí também, vai dar 238,328. Depois, se a gente fizer 6,3 ao cubo, isso aqui vai dar 250,047. Qual é o que está mais próximo de 238,262, esse número aqui, né? Concorda? Então, significa que a piscina ele tem 6,2, 6,2, 6,2. Então, essa é a medida aproximada. Então, quais são as dimensões da piscina de Flávio? As dimensões da piscina são 6,2 metros aproximadamente. Foi assim que vocês fizeram? Tudo ok aí para vocês? Então, essa foi a questão. Lembre que aqui a gente trabalhou os elementos de um polígono, né? Vértice, aresta e face. Trabalhamos também o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, certo? Então, lembrando que o cubo a gente faz aresta vezes aresta ao cubo, porque elas são iguais. E no paralelepípedo a gente faz comprimento vezes largura vezes altura para descobrir o volume, ou seja, para descobrir, né, quanto cabe aqui dentro, qual é a capacidade desse objeto aqui,
Então, é isso que a gente chama de volume. Ok? Confere aí se vocês acertaram. E comenta aí no vídeo. Não esquece de comentar, curtir, se inscrever no canal, certo? Compartilhar com os colegas que ainda não estão inscritos, para corrigir a atividade.